Dando seguimento às nossas aulas de segunda-feira, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre melanoma, sobre terapia-alvo, e contando com uma expert em modelos, né, de experimentação da Novartis, que vai falar basicamente sobre melanoma, apesar dela estar mexendo numa outra área também, que é pulmão, mas hoje a gente vai focar exatamente em melanoma. Espero que vocês aproveitem, que vocês consigam, se houver alguma dúvida, por favor, perguntem para ficar mais fácil, né, e mais tranquilo. E como melanoma, tanto melanoma como o pulmão hoje teve um grande desenvolvimento a nível de células, de terapia-alvo especificamente, né, vamos pôr assim, chegando a modificar o que a gente pensava a respeito de melanoma. Né? Quando eu fiz residência, que lá vai muito tempo, melanoma não tinha o que fazer. Simplesmente chegava-se o diagnóstico e acabou, não se fazia mais nada. Hoje, não. Hoje nós temos uma série de tratamentos, uma série de opções terapêuticas que nos permitem melhorar, né, a resposta. E hoje nós temos pacientes vivos aí com doença metastática há mais de 5 anos. Então, mudou radicalmente a história do melanoma. Né? Eu acho que isso se deve exatamente à pesquisa clínica. Né? O que se desenvolveu a nível de células e de alvos específicos, eu acho que foi muito interessante. Eu acho que assim, é por isso que é tão interessante o quanto que nós desenvolvemos nos últimos anos. Né? A oncologia desenvolveu nos últimos anos. Então, eu acho que isso é o mais interessante dessa história toda. Mas, então, vamos começar. Né? A Suelen vai falar um pouquinho para a gente, então, da experiência dela nesse aspecto. Tá bom? Bom dia a todos. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho da terapia-alvo molecular para o tratamento do melanoma. Então, só para a gente contextualizar onde está o melanoma quando a gente fala em câncer de pele, nós temos alguns tipos tumorais, alguns tipos de câncer de pele. Então, aqui, carcinoma de células escamosas, que é o mais frequente, carcinoma basocelular, e aqui, melanoma, que é um tipo de câncer onde a gente tem o crescimento anormal de melanócitos, que são aquelas células pigmentadas da pele, que estão lá na membrana basal, e aí, com isso, a gente vê, a olho nu, né, a pinta, aquela mancha que vai se desenvolvendo no paciente. A incidência do melanoma, aqui, estima-se, então, que 55 mil pessoas morrem de melanoma ao ano. A gente tem, a cada hora, cerca de 6 pessoas morrendo de melanoma em todo o mundo. E essa incidência ela vem aumentando. Então, aqui a gente consegue ver uma curva de 75 até 2020, e a gente olha, então, essa taxa de incidência de melanoma aumentando nos últimos anos. No Brasil, para a gente olhar um pouquinho mais especificamente para o nosso país, a gente tem aqui São Paulo com uma taxa aí de 6,14 para cada 100 mil habitantes ao ano. São 6.260 novos casos foram previstos para 2018. E aí esse dado aqui já está, né, de 2014, não é tão recente, mas mostrando a incidência dessa doença em São Paulo. A gente normalmente pensa em melanoma, câncer de pele, associa lá com o litoral, pessoas muito expostas ao sol, né, acaba tendo, às vezes, essa associação, e a gente vê aqui que não. Então, não necessariamente. No interior, no caso de São Paulo, por exemplo, é onde a gente tem a maior incidência. Em relação ao diagnóstico, esse dado aqui não é do Brasil, mas ele é super importante para a gente entender que o estadio do melanoma, quando o paciente é diagnosticado, ele vai impactar muito no quanto esse paciente tem de vida pós-diagnóstico. Como assim? Então, a gente olha aqui, quando 84% dos pacientes são diagnosticados de uma forma localizada, isso nos Estados Unidos. Tá? A gente não tem esse dado para o Brasil. Só que, quando eles são diagnosticados nessa forma localizada, a sobrevida deles, em 5 anos, é de quase 100%. Acontece que, quando esse paciente já tem um diagnóstico numa forma metastática, né,
que aqui a gente vê distante, só 22% desses pacientes vão estar vivos em 5 anos. Então, a importância realmente do diagnóstico precoce dessa doença e do tratamento. E aqui, em relação a todos os estadios, né, na verdade, do melanoma, quanto dos pacientes vão estar vivos em 5 anos? Se a gente olhar, a gente vai discutir um pouquinho o tratamento adjuvante para melanoma, que engloba exatamente os pacientes aqui, 3A até 3D. A gente vê que esses pacientes que tiveram uma ressecção cirúrgica completa, mesmo assim, o risco desses pacientes, né, a chance de estarem vivos em 5 anos, mesmo após uma ressecção cirúrgica completa, se já estiverem nesses estadios, podem chegar aqui a 32% só de pacientes vivos em 5 anos. E quais são os principais órgãos de metástase do melanoma, né, já que a doença mais agressiva é quando ela está na fase metastática? A gente tem como os principais sítios os linfonodos, pulmão e cérebro. E aqui, como ela já introduziu bem, a gente teve uma mudança muito grande no panorama do que era o tratamento do melanoma. Se a gente olhar aqui, a gente tem um gap de 75 até 2010, praticamente a gente não teve mudança no tratamento do melanoma. E aí, de 2010 até os dias de hoje, essa timeline também não é da aprovação aqui no Brasil, mas a gente já tem a maior parte dessas drogas aprovadas aqui. A gente tem várias opções de tratamento agora para o melanoma que mudaram drasticamente o curso dessa doença. A gente vai, se vocês olharem da timeline para cima, são as terapias que são direcionadas a um alvo molecular. Então, a primeira droga aprovada foi o dabrafenib e trametinib. E onde essas drogas atuam? A gente tem uma mutação, né, alguns pacientes, a gente vai ver a proporção exatamente, mas existe uma mutação no gene BRAF. Essa proteína BRAF, ela foi descoberta, essa mutação, em 2002. Então, se vocês virem lá, a aprovação na timeline foi depois de 2010, porque essas drogas agem nesse alvo. Em 2002 foi descoberta, então, as mutações BRAF em melanoma. É uma mutação que está presente em 50% dos pacientes com melanoma, mas também está presente em outros tipos celulares de câncer, como câncer de tireoide, câncer de pulmão de células não pequenas, colo retal, entre outros. Então, ela foi descoberta lá em melanoma, mas foi descrita também em outros tipos de câncer. E o que é esse gene, né? O gene BRAF, ele codifica uma proteína que está envolvida desde os estágios iniciais do desenvolvimento do melanoma. Então, uma vez que o paciente tenha melanoma em qualquer estadio, se ele for mutado, é possível já descobrir se ele tem ou não a mutação desde os estágios iniciais, porque essa mutação ela promove a diferenciação e o crescimento dessas células. Então, desde quando a gente tem lá um nevus benigno, que seria aquela pinta benigna, até o crescimento todo, a fase metastática, a gente vê aqui a mutação BRAF aparecendo, então, logo desde o início. E aí, como eu falei para vocês, aproximadamente 50% de todos os pacientes são BRAF mutados. E o que isso impacta? Ok, existe uma mutação que está presente em 50% dos pacientes, mas o que isso quer dizer no fim do dia para o paciente? Essa proteína ela faz parte de uma via de sinalização lá na célula, que existe em todas as células, a proteína não mutada, né, esperamos, e que ela é comum e promove crescimento, proliferação e diferenciação celular. Acontece que quando a gente tem essa mutação, eu não preciso de nenhum sinal anterior à proteína BRAF, ela fica constantemente ligada, passando sinais para as outras proteínas. Dessa forma, o crescimento, a proliferação e a diferenciação celular ficam muito aumentados, e a gente tem essa proliferação descontrolada. Além disso, ter um melanoma mutado, com essa proteína mutada, está relacionado a um pior prognóstico. Então, aqui são estudos prospectivos e retrospectivos mostrando o quê? Que, quando o paciente é mutado, é o pretinho com inibidor, mas quando ele não está sem a droga, ele tem um perfil bem pior do que o Y-type, que é o verdinho. Então, assim,
a sobrevida dele é muito menor quando esse paciente tem uma mutação na ausência de tratamento. Aqui é um outro estudo mostrando entre melanomas negativos para BRAF e positivos, a probabilidade de sobrevida meses após o diagnóstico. E a gente vê uma diferença entre essas curvas. Então, o fato de haver uma mutação está associado a um pior prognóstico para o paciente. E aí, com isso, sabendo, né, com todas essas informações, foram desenvolvidos inibidores para essa proteína mutada. Então, os primeiros estudos utilizaram só o inibidor de BRAF. E, com isso, né, eles visavam diminuir, controlar essa proliferação, crescimento e sobrevida. Existem também os inibidores de MEK, que são inibidores que inibem a proteína logo abaixo, a proteína BRAF, e a gente vai entender por que utilizar os dois ao mesmo tempo. Então, os primeiros estudos usaram o dabrafenib, que é um inibidor de BRAF mutado. E o que eles mostraram? Então, antes de dabrafenib, lá pela minha timeline, a gente tinha dacarbazina como tratamento. E esse estudo, então, comparou o uso somente de dabrafenib em comparação com a dacarbazina. E a gente já viu uma melhora aqui na sobrevida livre de progressão, utilizando o dabrafenib. Mas o que foi mostrado também nesse trabalho, e é por isso que eu acabo trazendo para a gente discutir um pouquinho, é que os pacientes acabavam ficando resistentes ao dabrafenib sozinho. Por isso, criou-se o racional para utilizar um inibidor da proteína logo abaixo de BRAF, e esse duplo bloqueio ele leva a resultados ainda melhores. E por que é importante também levar isso em consideração? Muito do que se pensa da terapia-alvo vem dessa fase, porque foi a primeira terapia-alvo para melanoma, que tinha como alvo o BRAF, e ela sozinha, então, quando a gente usava o inibidor de BRAF sozinho, o paciente respondia muito bem, muito rápido, mas tinha uma queda, porque esse paciente ia ficando resistente. E aí, quando a gente tem a combinação, isso não acontece da mesma forma. Mas ainda muitas pessoas acabam associando essa rápida resposta com queda à terapia-alvo. E não é assim que a gente tem quando a gente fala do combo, né, da combinação. Então, os estudos sequentes eles já usaram inibidor de BRAF associados ao inibidor de MEK. E além da gente ter a melhora nos resultados, né, de sobrevida livre de progressão, na sobrevida global, ainda teve um outro ponto que foi super importante nessa combinação, que, ao contrário do que era esperado, ao usar as drogas combinadas, a gente tinha uma redução na incidência de lesões cutâneas. Então, o dabrafenib sozinho levava, como evento adverso, lesões cutâneas. E aí, na associação com o inibidor de MEK, que era da proteína logo abaixo, a gente teve uma redução na incidência dessas lesões. Ou seja, uma melhora nos eventos, né, positivos esperados e ainda um controle dos eventos adversos ao usar a combinação. Isso foi mostrado tanto em modelos em animais, então esse controle, quando a gente usava a combinação, que é o azulzinho, ó, o volume tumoral sendo controlado em comparação às outras drogas, a diminuição nessas lesões, quando usava a combinação, então a diminuição nas lesões de pele, e aí, com isso, a gente teve os estudos clínicos para comprovar esses benefícios. Então, aqui os principais estudos do desenvolvimento clínico da combinação dabrafenib e trametinib, então começaram com o estudo para o escalonamento de dose. A gente teve, de fase 3, o COMBI-D. Na verdade, esse COMBI-D, ele usa o dabrafenib, na verdade, o combo dabrafenib e trametinib em comparação com o dabrafenib sozinho. A gente também tem o estudo COMBI-V, que é um estudo muito parecido, mas ele usa como braço controle o vemurafenib, que é uma droga que tem a mesma ação, né, age no mesmo sítio do dabrafenib, mas é uma droga de outra empresa, da Roche. E aqui a gente teve depois o COMBI-AD, que é o uso da combinação em pacientes em adjuvância. Então, vou discutir só os resultados que a gente tem o maior follow-up. Na verdade, a gente tem um follow-up de 5 anos, é o primeiro estudo
para melanoma metastático com esse acompanhamento tão longo, foi o primeiro a ter esse follow-up de 5 anos. E foi um estudo, então, como eu falei para vocês, que tinha dabrafenib e trametinib em comparação com dabrafenib e o combo em comparação com vemo. E aí a gente tem uma análise levando em consideração esses resultados para 5 anos. E o que a gente conseguiu ver é que a sobrevida livre de progressão agora desses pacientes em tratamento com o combo, a gente tem 19% dos pacientes vivos em 5 anos, o que era inimaginável até antes dessas terapias. E quando é levado em consideração um paciente de perfil favorável, então é um paciente que tem, no seu diagnóstico, LDH controlado, menos sítios de metástase, até 3 órgãos, né, de metástase, ele ainda tem um benefício muito maior com essa combinação. Em relação à sobrevida global, desculpa, gente, aqui era sobrevida livre de progressão. Em relação à sobrevida global, 34% dos pacientes vivos em 5 anos. E 55% desses pacientes vivos em tratamento, se eles estiverem no perfil favorável lá no momento do início do tratamento. Então, levando em consideração que a gente tinha, que era da carbazina, e as terapias-alvo, a gente vê, então, dabrafenib e trametinib, aqui é um resultado de 3 anos, com 44% dos pacientes vivos em 3 anos, mudando bem esse cenário que a gente tinha até então com dacarbazina e com as outras drogas-alvo. Um outro fator que é importante, além do perfil favorável, né, de ser um paciente de baixa carga para o início do tratamento, é que pacientes com resposta completa, que tiveram resposta completa lá no início do tratamento, são os pacientes que vão se beneficiar ainda mais com a droga. Então, aqui, tanto com esses pacientes que, em algum momento, atingiram resposta completa, 49% vão estar livres de progressão em 5 anos. Tá? Falando no paciente ainda metastático. E, se ele obteve resposta completa lá no início do tratamento, 71% dos pacientes vivos em 5 anos. Então, um fator bem importante preditivo de resposta. E aqui, só em relação às outras drogas que a gente tem, o que a gente vê é que a resistência primária, que ela é definida como pacientes que progridem logo nos 3 primeiros meses de tratamento. Então, a gente vê que pacientes tratados aqui só com ipilimumab, 48% dos pacientes vão progredir logo nos 3 primeiros meses de tratamento. Com pembro, né, no estudo Keynote 006, eles mostram que 42% dos pacientes não respondem já nos 3 primeiros meses de tratamento. Com nivo, em monoterapia, 38% não respondem. Com a combinação IP-nivo, 22% vão ser resistentes já no início do tratamento. E com a combinação, né, de TAF-MEC, pelo estudo COMBI-V, eles mostram só 6,3% progredindo já no início do tratamento, que era o que a gente fala, né, que responde muito rápido ao tratamento. Aqui é só uma comparação entre alguns estudos em relação à resposta aos tratamentos em primeira linha. E aí eu queria destacar aqui, por exemplo, o benefício clínico de 92% no estudo do combo, 19% de respostas completas, bem compatível, até maior do que os outros estudos, e 69% de taxa de resposta. Tá? A combinação em relação às outras drogas. Então, é a que tem a maior taxa de resposta. E um fator que eu acho que é super importante para pensar agora, também do lado do paciente, é o quê? É um paciente metastático, vivo em 5 anos, mas como é que está a qualidade de vida desse paciente? E aí o que o estudo mostra é que não tem impacto, na verdade, tem melhora na qualidade de vida dos pacientes ao longo do tratamento no estudo metastático. Tá? Esse aqui é o estudo COMBI-D, então é o estudo do combo em relação à monoterapia. Aqui também, a linha de cima é a linha tratada com o combo, então mostrando melhora no impacto na qualidade de vida em relação ao controle. Então, aqui eu vou passar, porque eu queria discutir um pouquinho com vocês o cenário adjuvante e a gente vai para as considerações de uma única vez.
Então, com todos esses pontos tão importantes, com toda essa mudança que teve no tratamento do melanoma, começou a se discutir, e se a gente começar a tratar esse paciente ainda antes? Então, eu sei que o paciente de baixa carga responde super bem. E o paciente que tem uma ressecção cirúrgica completa? Então, esse estudo, ele leva em consideração pacientes que tiveram uma ressecção cirúrgica completa e que vão fazer o tratamento adjuvante. E qual a importância desse estudo, né? Porque quando a gente olha esses pacientes no estadio 3A até 3C, a chance, o risco de recidiva em 5 anos ainda é muito alto, varia entre os estadios, mas ainda que 48% seja o menor deles, 48% vão recidivar em 5 anos, ou 85%, dependendo do estadio. E aqui o mais importante, desses pacientes que recidivarem, mais da metade vão recidivar de forma metastática. Então, essa é a justificativa para se ter um tratamento na adjuvância, impedir que esse paciente recidive, porque se essa recidiva acontecer, a maior parte dos pacientes vão ter uma recidiva de forma metastática. Então, o estudo tem um desenho, né, muito parecido com o estudo metastático, da abrafenib e trametinib, só que agora em comparação ao placebo, porque esse é a terapia padrão para o paciente que está nesses estadios. É fazer somente a ressecção cirúrgica. Então, todos eles são submetidos à ressecção cirúrgica, e aí a comparação é entre tratar após a ressecção ou não tratar. E a gente já tem também um follow-up de 4 anos desse estudo. E o que ele mostra, então? Uma diferença bem substancial entre as curvas. Só a ressecção cirúrgica ela leva à cura de alguns pacientes, sim, mas quando a gente usa o tratamento adjuvante, esse número é ainda maior. Então, a gente olha aqui, no primeiro ano, pós uma ressecção cirúrgica completa, pós remoção, o paciente acredita estar livre da doença, no primeiro ano, 50% deles, então 44% já vão ter recidivado se não fizerem um tratamento adjuvante, em comparação com 12% se ele tiver um tratamento. E aí, no follow-up, aqui no 51% na redução do risco de recorrência. Sobrevida livre de metástase distante também foi medido nesse estudo, mostrando, então, que pacientes já recidivam com metástase no primeiro ano, pós-ressecção cirúrgica, e esse número diminuindo muito, né, de 30% para 9%, se você der uma opção de tratamento além da ressecção cirúrgica. E com esse estudo, na verdade, houve uma solicitação das agências para que fosse feito esse modelo de cura. Esse modelo, Weibull, na verdade, é um modelo estatístico que combinam 3 testes para mostrar, assim, quando a gente tem um platô na curva, se esse platô tende a seguir sem que haja mais nenhuma queda nessa curva. Então, esse modelo mostrou a diferença entre as curvas e mostra, principalmente, que não há chance nenhuma. Então, os modelos estatísticos, 3 combinados, mostraram que é 0 a chance do paciente ter uma recidiva depois de 4 anos de tratamento. Então, os pacientes que não recidivaram até 4 anos não vão recidivar mais. Tá? Então, é um modelo de cura. Esses pacientes, depois de 4 anos, podem ser considerados curados. Eles não vão mais recidivar com melanoma. E esse incremento, então, é de 17%. A gente tem aqui 54% dos pacientes livres da doença depois de 4 anos. E que não vão recidivar mais, segundo esses 3 modelos combinados. Em relação aos eventos adversos, é super importante, a gente tem eventos adversos com o tratamento. O principal deles é a pirexia, é a febre. Mas o que a gente consegue ver, que os estudos mostram muito bem, é que ela é mais incidente, a febre, na verdade, é esse azulzinho, tá? Ela é mais incidente nos 3 primeiros meses do tratamento. E ela vai diminuindo ao longo do tratamento. Então, é importante que o paciente saiba disso, para que ele não descontinue a droga, porque essa febre tende a diminuir. Ela é manejável, tem os protocolos de manejo de febre com dipirona e outras drogas, mas, além disso, ela vai diminuir ao longo do tratamento.
E mesmo com experiências de pirexia, né, o paciente tendo eventos adversos, nesse caso, ele é um paciente saudável, a gente está falando de adjuvância. Então, o importante era saber se haveria uma piora ou não da qualidade de vida do paciente sendo tratado, porque ele é um paciente saudável. E o que a gente conseguiu ver nos estudos é que não há impacto na qualidade de vida. Então, o paciente consegue estar submetido ao tratamento e seguir com uma vida normal ao longo desse tratamento. E aí, mesmo na experiência da pirexia, então, aqueles pacientes que tiveram febre, isso impactou a qualidade de vida deles? O estudo mostra que não. Então, requer muito o engajamento mesmo desse paciente por todos os profissionais que o cercam, para que ele entenda quais são os eventos adversos, como isso é manejado, e, principalmente, que isso tende a reduzir ao longo do tratamento. Aqui é um trabalho só mostrando uma comparação entre os tratamentos adjuvantes, porque a gente tem outras opções de tratamento adjuvante também, são as mesmas do tratamento metastático. E aqui a curva vermelhinha, esse trabalho foi publicado na Nature, mostrando que a curva vermelha, então, é o combo, né? O combo de dabrafenib e trametinib, com as melhores respostas. Aqui foram analisados só até 18 meses pós o tratamento, mas tendo a melhor curva e a melhor resposta. Aqui são pacientes com recidiva, nos 3 estudos que a gente tem hoje, 3 aprovações para tratamento adjuvante. Então, no Combi-AD, que é o uso de dabrafenib e trametinib, a gente tem aqui 12% de pacientes tendo uma recorrência no primeiro ano de tratamento, enquanto que no CheckMate 238, que é o estudo de nivolumab adjuvante, a gente tem 29% desses pacientes progredindo durante o tratamento, então, no primeiro ano, né, de tratamento. Esses dados aqui são na vigência do tratamento, no primeiro ano. Porque o tratamento adjuvante ele só dura 1 ano. Aí depois o paciente pode parar de tomar. E aí, no estudo de Pembro, mostrando 25% de recorrência desses pacientes, recidiva desses pacientes em 1 ano. Então, quais são as considerações desse estudo, né? O tratamento adjuvante ele reduziu o risco de recidiva e em pacientes BRAF mutados, ressecados, beneficiando então os pacientes. Quais são os dados? Em 3 anos a gente teve uma sobrevida livre de recidiva de 59%, em 4 anos de 54%. E aí, com isso, a gente teve o modelo de cura para mostrar que vocês veem que a diferença aqui de 1 ano para o outro já é pequena e que depois de 4 anos essa curva tende a se manter estável. Então, esse paciente tende a não recidivar mais. Essa droga ela é considerada bem tolerável, a gente consegue ver isso pelos resultados de qualidade de vida. Então, que não metastático, onde o paciente tem uma doença mais agressiva, há uma melhora na qualidade de vida, e na adjuvância, onde esse paciente é saudável, ele consegue manter a qualidade de vida que ele já tinha. Então, a gente consegue ver por isso que essa droga é tolerável. Os eventos adversos mais comuns que causam descontinuação de dabrafenib e trametinib é a pirexia e calafrio. Então, os episódios eles são mais frequentes no início do tratamento, e isso tende a diminuir ao longo do tratamento. E é isso. Em relação, só queria voltar às considerações para o paciente metastático. Então, os pacientes BRAF mutado eles estão associados a um pior prognóstico, isso é importante a gente ter em mente, e menor sobrevida após esse diagnóstico. Então, é essencial o conhecimento da presença ou não da mutação, para conseguir direcionar melhor o tratamento. E essa pesquisa pode ser feita a qualquer momento com um paciente que tem o melanoma, visto que essa mutação está presente desde o início do desenvolvimento da doença. A combinação dessas terapias-alvos para o tratamento do melanoma avançado com a mutação BRAF é um tratamento individualizado. Então, a gente precisa de testes adicionais para saber se esse paciente tem a mutação, que devem ser feitos. E, com isso, ele tem o objetivo de vencer essa resistência dessa via de sinalização, que é tão importante para o desenvolvimento do melanoma, e proporcionar o equilíbrio da doença com benefício a longo prazo. Com relação à eficácia,
A gente já discutiu lá para adjuvância, é a mesma droga, né? A diferença lá é o tratamento por 1 ano. Aqui o tratamento é contínuo. A gente tem um benefício clínico para 92% dos pacientes. Então, quando a gente soma resposta completa, resposta parcial ou doença estável, esse número é bem alto. 28% dos pacientes estão vivos após 5 anos de tratamento. E se a gente levar em consideração aquele paciente de baixa carga, né, que tem aquele perfil mais favorável, 51% dos pacientes vivos e 25% ainda em tratamento com dabrafenib e trametinib em 5 anos. Em relação à segurança também, a gente tem uma droga oral. Aqui eu acabei não mencionando, mas trata-se de uma droga oral. E tem uma comodidade posológica, porque são 5 comprimidos em relação a 11 comprimidos quando a gente fala da combinação, que tem o mesmo foco de outra empresa. Baixíssima incidência de fotossensibilidade, que é um evento adverso muito comum do combo da Roche, que é vemurafenib e cobimetinib, é um evento adverso mais comuns deles. Enquanto isso, o evento mais comum é a pirexia também, no melanoma metastático, mas ela é manejável através da administração de antipiréticos ou interrupção da medicação. Então, existe um trabalho agora, porque isso aqui ainda não está em bula, a gente tem um trabalho que é de pesquisa, um estudo de fase 3, na verdade 3B, da pesquisa clínica, que é para justamente adicionar essas informações em bula, porque já é uma prática clínica fora do Brasil, não há uma redução de dose, eles interrompem a dose, esperam a febre cessar e voltam com dose completa. Então, para que a gente consiga incorporar isso na bula, a gente tem um estudo que é o COMBI-A+, que a gente já deve ter os resultados muito em breve. E aí, diferente da imunoterapia, a toxicidade diminui com o tempo de uso, e ela é reversível. Então, uma vez que você interrompe o tratamento, essa toxicidade ela é reversível, ela desaparece junto com o tratamento, não vai aparecer tardiamente. E era isso, gente. Vou deixar, aqui no final tem o meu e-mail. Se vocês tiverem qualquer questão em relação à área médica da Novartis, eu fico à disposição. E agora estou disponível também para perguntas, se vocês tiverem. Alguma pergunta? Quando você... uma das coisas que a gente mais vê nos pacientes é a mudança da pele, né? Com dabrafenib e trametinib também? A gente tem, mas é uma proporção normalmente... Desculpa. É uma proporção menor, normalmente, do que do outro combo. A gente tem alguns eventos, acho que tem até numa tabelinha, de pele, mas com a droga em combinação, esses eventos são bem menores. Quando se usava o dabrafenib sozinho, sim, tinha eventos de pele bem pronunciados, mas com a combinação a gente teve uma redução, sendo que daí o evento adverso mais comum passou a ser a pirexia. Aí eventos de pele, eu acho que em torno de 15% dos pacientes acabam tendo. Mas vocês usavam alguma coisa diferente no tratamento? Não, os pacientes acabam fazendo acompanhamento com dermato, tem que manter a pele mais hidratada, mas nada específico. Para já usar desde o início, acho que teria que ser um acompanhamento com o dermatologista mesmo. E quando o paciente tem metástase, por exemplo, cerebral, a grande pergunta é, irradia junto ou a gente para e irradia? A gente deve estar para sair essa semana. Foi uma pergunta que veio para mim por e-mail e aí eu passei para a Infomec. A gente tem um manual, só que ele estava aprovado só para fora do Brasil. Então, a gente está fazendo a tradução e aí eu consigo disponibilizar para vocês, enviar por e-mail, porque isso vai ser aprovado agora localmente. Eles explicam exatamente como proceder com a rádio. Então, tem redução de dose ou parada da rádio. Desculpa. Você para o tratamento, faz rádio e retorna. Eles mostram exatamente, dependendo do perfil de paciente, como seguir. Eu até pedi isso com urgência, porque um outro médico solicitou, porque ele precisava fazer para ontem. Aí, com ele, a gente conseguiu abrir uma exceção e passar o material que a gente tem. Isso. Mas acho que a gente já tem isso para enviar. Marisa, posso te passar para vocês exatamente o passo a passo de como proceder com a rádio. Resolve aquela pergunta.
Não, acho que É que nós estamos com uma paciente que ela começou agora, mas ela já começou, ela tem... Não, ela não estava em rádio. Essa paciente tem uma história diferente, porque a mutação, né, o resultado da pesquisa da mutação só chegou, ela já tinha começado um primeiro tratamento, aí veio que ela tem a mutação, e ao mesmo tempo que chegou a mutação, chegou que ela também tinha metástase cerebral. E aí ficou aquela história, vamos irradiamos primeiro e depois começamos, e aí ninguém sabia a resposta. A gente tem, e é uma coisa só que eles pedem para cuidar, é que pode ser feito até concomitante, lá eles explicam direitinho nesse material, mas é que o evento adverso pode piorar. Então, que esse paciente vai ter que ser acompanhado mais de perto ainda, porque pode haver um aumento em evento adverso quando faz essa combinação com radioterapia. Então, aí isso para a gente vai ser importante para a gente definir para conseguir acompanhar o que vai fazer. E nós, por incrível que pareça, atualmente nós estamos com 4 pacientes. A gente não tinha nenhum, agora tem 4 que tem a mutação. Então ficou meio